Então começamos mais um novamente aqui no nosso Cotidianamente, a nossa live, a nossa transmissão diária. E você sabe que o assunto é esse que está na tela, os excluídos. Muitas coisas nós temos aprendido aqui, eu estou aprendendo também, pesquisando, montando esse material, revendo muitas coisas. E a ideia é trazermos uma reflexão a respeito do que nós cristãos, ou melhor ainda, como nós cristãos, devemos encarar essa realidade e como devemos nos portar diante do fato de termos gente na sociedade que o melhor nome que eu encontrei aqui para isso foi excluídos. Não é? Se você quiser entender melhor, sugiro que você faça uma peregrinação no nosso canal no YouTube, da Casa da Rocha Guarulhos, e lá dentro você vai encontrar o playlist sobre esse assunto e vai poder escutar, assistir as conversas anteriores. Isso também acontece no podcast, né? No Spotify, no Google Podcast, esse material está à sua disposição. Então vamos lá, gente, o que é que está acontecendo aqui com as nossas conversas? Veja só o caminho que nós fizemos. Primeiro falamos sobre Israel e os excluídos, chegamos em Jesus e os excluídos, e já falamos todo esse monte de coisas que está aí que não está em vermelho. Não é? Jesus e as diversas situações de exclusão, entramos em alguns grupos. Quais grupos? Mulheres, doentes, estrangeiros doentes, doentes amaldiçoados. Nós falamos sobre isso até ontem. Hoje nós seguimos falando sobre mulheres doentes, interessante isso, né? Leprosos, publicanos, depois o quarteto da fragilidade, que eu vou te explicar melhor o que é, e os pecadores. Como Jesus lidava com esse pessoal? Vamos começar com as mulheres doentes. Bom, na expressão da sua piedade, Jesus ele não deixa de levar conforto a nenhum desses grupos. Nós vamos chegar a essa conclusão daqui a pouco. E o grupo das mulheres doentes é um grupo que realmente recebe a atenção de Jesus e que é um grupo interessante porque é duplamente complicada a situação, já que elas eram excluídas pela sociedade pelo simples fato de serem mulheres, nós já falamos sobre isso alguns dias atrás, e sendo mulheres doentes, a situação se agrava mais ainda. Um dos casos mais emblemáticos que nós temos está registrado ali em Lucas capítulo 8, e temos esse registro também nos outros evangelhos, onde nós encontramos a história de uma mulher que tem um fluxo hemorrágico e que busca cura durante 12 anos da sua vida, gasta todo o seu dinheiro, mas não é curada. Para nós termos ideia de como era o caos de pressão e de exclusão desse grupo, confira comigo o que diz Levítico. Levítico capítulo 15, versículo 25 diz: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continua além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Essa é uma mulher que vive isso por 12 anos, gente. Imagine essa situação sendo vivida por 12 anos. Tudo que toca é impuro. Com quem se relaciona, aquela pessoa fica impura. Dá para a gente ter uma ideia da pressão emocional e social sobre essa mulher? É realmente algo muito complicado. Champlin diz assim: essa mulher padecia por causa da frustração. A doença já se prolongava por 12 anos, da vergonha e da perpétua separação dos outros devido à lei judaica. Vemos que tais pessoas deviam ficar separadas, tá faltando aqui, dos cultos dos judeus nas sinagogas, e que essa doença era motivo de divórcio. Se fosse casada antes da doença, não há dúvida que teria sido divorciada do marido.
Então, o que acontece aqui é que é uma mulher cheia de fé, que procura Jesus, mas que vive até então um momento desolador. Cheia de fé, ela tenta curar, aliás, tenta encontrar a cura tocando em Jesus. Para nós, ocidentais, pós-modernos, não tem nada de errado, mas deve-se levar em consideração o fato de que ela era uma mulher e ainda ter um problema hemorrágico. Então ela nem sequer poderia se aproximar de Jesus, muito menos tocá-lo. Qual era o risco? Uma severa punição para aquela mulher. Champlin diz assim: devido à vergonha e ao medo, pois sabia que uma mulher nessas condições, se tocasse em um homem, seria considerada criminosa pelos judeus, porquanto lhe transmitiria sua imundícia, obrigando-o a lavar-se totalmente, como também suas roupas, e a ficar apartado do povo até o fim do dia. O que ela faz é de um risco social tremendo. Mas o importante é nós observarmos o que Jesus faz quando aquela mulher toca nas suas vestes e é curada. A reação de Jesus ela é contrária aos padrões sociais e religiosos da época. O mestre aborda a mulher cheia de medo e ela espera a repreensão, mas não é o que ela tem. Como é que Jesus age? Vamos dar uma olhada em Lucas 8, 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele, Jesus, lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. A mulher sabia o risco que corria por conta da exclusão social. E ela vai cheia de medo, e o termo aqui tremendo, prostrou-se, mostra como ela estava constrangida e se sentiu ameaçada com aquilo. Mas Jesus disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Eu fui no grego dar uma olhada no termo filha, tigater, que quer dizer filha, filha de Deus, aceitável a Deus. Essa é a forma carinhosa que Jesus trata aquela mulher doente e nos mostra, assim, através desse exemplo, a maneira como ele trata outras situações do tipo. Outras mulheres doentes foram curadas por Jesus dessa maneira, tratadas por Jesus dessa maneira. O outro grupo são os leprosos. Nós já falamos um bocado sobre eles. A lepra, esse termo era usado para várias doenças que causavam grande estigma ao seu portador. Nos tempos de Jesus, os leprosos deveriam viver fora da cidade, porque a lei assim determinava. Já falamos isso quando observamos essa situação à luz da lei lá de Israel, lá em Israel. E precisavam se identificar com gritos e sinais sonoros para avisar a todo mundo que estava se aproximando de que eles eram leprosos. Então, era um estigma muito sério, uma exclusão muito séria. E nós percebemos que Jesus cura leprosos e ele não tem dificuldade nenhuma de se relacionar com essas pessoas. Vamos ver 2 relatos bíblicos sobre isso. Mateus 8, versículo 2 diz: um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, impensável isso para a realidade da época, né, gente? E disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus toca no leproso. Impressionante. Outro relato é o de Lucas capítulo 7. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos, lembre-se que eles viviam em grupos, dirigiram-se a ele
ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Jesus toca no leproso, Jesus fala e demonstra cuidado com eles. Portanto, vemos através dessas inúmeras curas realizadas por Jesus que esse grupo, os doentes, não é? E nós agora fechamos um pouco isso, foi abraçado pela misericórdia de Jesus, que em momento algum concorda com a exclusão que essas pessoas viviam, de jeito nenhum. Mas a misericórdia de Jesus alcança outros. Vamos falar sobre os publicanos. Bom, os publicanos, eles vivem numa categoria de exclusão distinta. Eles eram diferentes dos doentes, das mulheres. Esses grupos eram excluídos por conta da força da lei de Moisés e dos costumes da época. Os publicanos não. Eles eram estigmatizados por questões de ordem política, moral e religiosa. Vamos nos lembrar que um publicano é um judeu que presta serviços ao Império Romano, cobrando impostos indiretos dos seus compatriotas, e nesse momento muitos deles praticam acréscimo, cobram além do que devem e se enriquecem com essa prática, né? É óbvio que esses caras viviam uma situação de desconforto social, porque eles eram acusados de traidores, eram acusados de serem traidores e ladrões, né? E frequentemente eles eram ligados ao mesmo grupo das meretrizes, dos pecadores. Quando Lucas usa o termo pecadores, creio que eu já disse isso aqui, ele se refere a grupo de pessoas, várias pessoas que não se encaixavam dentro do aspecto da lei e coisas do tipo. E lá dentro desse grupo estavam os publicanos. Bem, outra coisa que fazia com que eles fossem excluídos é que eles lidavam também com gentios, ou seja, não judeus. E por se relacionarem demais e cobrarem impostos também dos gentios, eles eram considerados excluídos e condenados pela religião. Bem, a turma não gostava desse pessoal aí. A relação das pessoas, do povo com essas pessoas não era das melhores. Vamos nos lembrar, por exemplo, quando Jesus encontra Zaqueu, lá em Lucas 19:7, veja a reação. Todo mundo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Era assim que eles viam Zaqueu dentro da casa de quem Jesus entra para se relacionar com ele. Então o próprio povo discriminava essas pessoas. O Wycliffe diz o seguinte, que esses publicanos eram vítimas de uma inata aversão humana ao pagamento de impostos. Ok, ninguém gosta de pagar impostos, ninguém gosta de quem cobra impostos, né? A Receita Federal, por exemplo, hoje em dia não é muito bem vista, é que é uma instituição, não é uma pessoa, né? Mas acho que é o mesmo tipo de reação que a gente tem hoje, eles tinham naquela época. Os agentes aduaneiros nunca foram muito populares. A própria natureza do seu trabalho oferecia muitas oportunidades para extorsão, que era o seu principal pecado, diz Wycliffe, como foi mencionado inclusive por João Batista lá em Lucas capítulo 3. Mas e Jesus? Qual era a relação de Jesus? A relação de Jesus com esses homens gerou várias manifestações de descontentamento, como a gente já leu. A repercussão não era muito boa, porque os fariseus realmente não aprovavam as obras daqueles caras com quem Jesus se relacionava tão tranquilamente. Lá em Mateus 9:11, diz assim: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Esse questionamento mostra o quanto a proximidade de Jesus para com esse grupo não era bem-vinda. Bem, nós sabemos que Jesus ele não estava aprovando a maneira como aqueles homens conduziam suas vidas, não. A resposta de Jesus a essa indagação deixa claro que Jesus não se importava com aquilo que a cúpula de Israel pensava. Ele agia por outro caminho. Para Jesus, as pessoas é que eram importantes. E elas não eram importantes pelo que tinham, pelo que não tinham, se elas eram doentes, se elas eram sãs, nem mesmo pela maneira como se comportavam. Ele sempre enxerga as pessoas
todos com quem ele se relacionou, ele os enxergava como carentes do amor divino, incluindo nesse grupo os próprios fariseus. Lá em Mateus 9,12 diz: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. A sua relação com esses homens era desprovida de condenação a tal ponto de que Mateus, um publicano, se torna seu discípulo, posteriormente apóstolo e escritor desse evangelho que a gente tem hoje no cânon bíblico chamado Mateus. Diz ali Mateus 9,9, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Outro caso desse relacionamento de Jesus com os publicanos é o já citado aqui, o caso de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, né? E ele é tocado pela presença de Jesus, que vai à sua casa, e Zaqueu tem uma reação interessante. Diz o texto lá em Mateus 19:8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A reação de Zaqueu à compaixão de Jesus foi a sua conversão. Jesus vai, se relaciona com Zaqueu, aquele que era tão odiado, tão discriminado e tão excluído, e isso gera uma mudança de vida realmente muito especial. Mas existem outros grupos, falamos dos doentes, dos publicanos, vamos falar sobre crianças, viúvas, órfãos e estrangeiros. Segundo a lei de Moisés, esse grupo deveria ser preservado e amado, e Jesus faz isso. É o chamado quarteto da fragilidade. Lembra disso, né, gente? Crianças, viúvas, órfãos e estrangeiros. Conforme os registros bíblicos, Jesus não admite exclusão desse grupo. Olha só o que ele faz. Ele, por exemplo, repreende os discípulos que não queriam deixar as crianças chegarem até ele. Mateus 19. Ressuscita o filho da viúva de Naim, não é? Uma viúva. Conversa com a mulher samaritana. Ensina que se deve cuidar dos pequeninos. Jesus abraça esse grupo por completo. Agora, um outro grupo, que é o grupo que nós encontramos no texto bíblico, chamado de pecadores. Falei um pouquinho antes, vamos completar agora, indo para a reta final do nosso papo. O termo pecadores é usado pelos fariseus para acusar Jesus por andar com pessoas que, de alguma maneira, não seguiam a lei dos judeus ou que tinham atividades que não permitiam que seguissem a lei dos judeus, ou ainda pessoas que praticavam a imoralidade. Tipo assim, lembra do filho mais novo da parábola dos 2 irmãos de Lucas 15? Dentro desse aspecto aqui, o filho mais novo seria considerado um pecador, já que ele, né, convive com as meretrizes, depois vai dar comida aos porcos, ou seja, é esse tipo de situação. Sobre esse grupo, Champlin diz assim: o termo pecadores indica provavelmente os pecadores mais chãos, como as prostitutas. A história do Evangelho confirma isso. Jesus se deixava acompanhar por pessoas baixas, mas nunca participando dos seus vícios. Assim, estava em companhia deles, mas não era deles. Porém, estando com eles, elevou-os infinitamente. Bonita essa fala do Champlin, né? Percebe-se que a relação de Jesus, gente, com esse grupo também não era excludente, mas respeitosa e digna. Jesus mostra o seu amor aos homens e mulheres pecadores e não aos seus pecados. É óbvio, né? E, finalmente, a gente pode reafirmar aqui que Jesus ele transita por todas as esferas da sociedade e não deixa de amar nem de atender a quem quer que seja, desde o mais simples e doente ao mais rico e abastado. Jesus os amou, interferiu em suas vidas. Aí nós temos o fechamento claro de tudo isso, um texto incrível, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
É daí que saiu o nome da minha banda, Resgate. Jesus veio para servir e servir a todos. Veja só, se você prestar atenção nas conversas que nós tivemos, em que nós percebemos Deus dirigindo Israel a cuidar dessas pessoas de uma maneira adequada, agora nós encontramos Jesus fazendo isso. Jesus está cumprindo a vontade do Pai em todas as coisas, inclusive no trato com as pessoas consideradas excluídas, porque essa é a vontade de Deus. Para Deus, para Jesus, não existem excluídos. Todos devem ser amados, abraçados e recebidos. No reino existe lugar para todos. E a obra de transformação vai sendo feita pela ação do Espírito e essas pessoas podem ter a sua vida efetivamente transformada. Essa é a ideia. Jesus abraça, recebe, acolhe e investe para que elas sejam transformadas. Quem dera a igreja fosse assim também nesses dias. Esse é o nosso Novamente de hoje. Papo rápido, mas importante. Aliás, nem tão rápido assim, né? Importante para a gente continuar construindo essa conversa, esse entendimento, esse pensamento. Amanhã tem mais.